eu coloquei aqui algumas maneiras de nós trabalharmos alterando a prótese do jeito que ela chega e transformando no próprio consultório numa prótese total, que depois levará através da sua duplicação do clone. Então, eu mostrei um caso de uma prótese parcial removível, que ela foi transformada numa prótese total, porque ela perdeu 2 dentes, 3 dentes, na verdade, de suporte. Nós podemos pegar uma prótese quebrada, veja, esse caso é interessante, que o paciente veio só com esse pedaço, mas ele perdeu esses outros pedaços, não me pergunte como, e aí você é capaz, através de um modelo anatômico, feito rapidamente no consultório, com acelerador para gesso, ou com gesso de cristalização rápida, você faz em 10 minutos um modelo, adapta essa prótese ao modelo e complementa o que está faltando através da delimitação da área basal. Depois nós vamos reembasar em boca. A borda da prótese também já é recuperada antes de fazer o clone, né? E aí, muitas vezes a estética, e também a dimensão vertical de oclusão. Então, vejam, todos os caminhos vai levar à cópia desta prótese que foi experimentada clinicamente, e sobre isso foi a aula da terça-feira, do domingo. Né? Então, aqui nós alteramos até a estética, né, da prótese. Não são todos os casos, mas em casos que a gente quer condicionar o orbicular dos lábios, a gente pode ainda alterar, inclusive, a estética da prótese antiga, e essa estética é transferida para o clone, do clone para a prótese nova. Muito bem. Dentro dessas terapias que eu indico a fazer, as terapias prévias, né, que nós chamamos, antes de começar a prótese nova, né, o domínio da resina acrílica ativada quimicamente é uma das coisas que eu mais tenho ênfase para os meus alunos. Por quê? Se nós observarmos, quando eu vou transformar uma prótese fixa condenada, uma prótese parcial removível condenada numa prótese total, é importante que eu tenha um domínio muito grande da resina acrílica ativada quimicamente. No momento que eu vou fazer um conserto de uma prótese quebrada, eu preciso dominar a resina acrílica ativada quimicamente. Ah, Osmar, mas eu queria consertar com a termo. É possível, mas essa técnica é uma técnica que dá flexibilidade para o dentista resolver ali. Não é todo dentista que tem a resina termo, não é todo dentista que tem esse tempo, né, de polimerização. O paciente chegou lá e você tem que fazer um conserto rapidamente. Então, a resina acrílica ativada quimicamente é a solução, embora se a resina for caracterizada, por exemplo, a STG, nós podemos usar a resina STG dilenta, né, que é termopolimerizável, misturar um pouco da resina rosa de rápida e o monômero de rápida e fazer um conserto utilizando a resina caracterizada para que ele fique imperceptível. Mas, basicamente, nós vamos trabalhar na recuperação da área basal com a resina acrílica ativada quimicamente. E ela é recuperada diretamente no modelo anatômico. Também o nosso reembasamento direto seletivo, que nós geralmente indicamos antes de clonar a prótese, também se usa uma resina ativada quimicamente, embora seja uma resina um pouco diferente, porque os fabricantes diminuíram a reação exotérmica, neutralizaram um pouco a agressividade do monômero, então elas são resinas específicas para reembase em boca, mas não deixam de ser resinas acrílicas ativadas quimicamente. Aí a cirurgia protética, que às vezes a gente indica como um planejamento da terapia prévia, não tem a utilização de resina, a não ser que após a cirurgia a gente faça um reembasamento, e o restabelecimento da DVO, ou reposicionamento da mandíbula no sentido horizontal, também eu preciso dominar a resina. E o clone também é feito com resina quimicamente ativada. Então, quem domina a resina acrílica vai dominar a odontologia, porque observem que todo o tratamento prévio que nós fazemos na prótese antiga, ele depende do domínio dessa resina. As alterações estéticas que a gente faz também, a gente usa a resina acrílica de rápida, né, a quimicamente ativada, com a cor do dente.
Então, uma das etapas, né, do nosso protocolo é que nós possamos testar na boca do paciente antes de entregar essa prótese nova. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, essas moldeiras individuais, né, convencionais, o cabo ali, o batoque aqui para compressão, um cabo anterior, elas são moldeiras feitas sobre um modelo deformado, que é um modelo anatômico, e aonde nós fizemos uma delimitação da área basal. Mas nós não temos como comprovar clinicamente se essa borda desse molde funcional feito por essa moldeira, se ele vai machucar, se o recorte de frenos e bridas estão bom, não tenho como conferir a nova DVO que eu determinei. Então, isso a gente só vai saber no dia da instalação da prótese. Se vocês observarem aqui, eu fiz uma terapia na prótese superior do paciente, na prótese inferior, estabeleci a DVO e eu clonei essas próteses. Essas próteses, que são cópias da futura prótese, desculpa, são cópias da prótese modificada antiga, elas têm muitas informações. E nós chamamos os clones de moldeiras individuais dentadas, porque são moldeiras com dentes. Mas elas vão muito mais além do que moldeiras individuais. E aqui também são moldeiras individuais. Por quê? Porque foram feitas em modelos anatômicos, mas do paciente. Aqui, não. Essa moldeira, além de ser individual, ela é uma moldeira individual clinicamente testada. Então, eu poderia colocar que o clone é uma moldeira individual clinicamente testada e dentada. Então, ela vem transmitir tudo aquilo que o paciente está usando, porque o paciente está usando uma cópia, essa é a cópia do que ele está usando na boca. Significa que esta borda funcional já foi testada. Essas aberturas de freno labial anterior, frenos laterais, já foram testados. Esse limite posterior da superior, a tolerância máxima já foi testada. A oclusão já foi testada em uma determinada DVO e também no sentido horizontal. Então, a área basal já foi testada, principalmente a região lingual do inferior, que são áreas difíceis de nós sabermos se vai funcionar a nossa proposta, e a área posterior do superior. Então, a estética, muitas vezes, foi testada e muitas vezes não. Mas, se não foi testada, pelo menos eu sei que essa estética, para eu chegar na melhor estética, é mais fácil. O paciente pode falar, eu gosto dessa estética, eu mantenho. Eu gosto, mas eu acho o dente um pouco estreito. Eu pego um dente mais largo. Ah, eu gostei, mas eu acho o dente um pouco largo. Eu pego um pouco mais estreito. Então, eu tenho uma base que daqui do que ele está usando, eu posso ir para um lado ou para o outro, diferentemente de começar do zero, né? De partir de um plano de orientação sem referência nenhuma. Então, o clone é uma moldeira individual, clinicamente testada e dentada. E essas edentações, elas vão servir para o registro de mordida, para que eu perpetue a minha DVO testada e perpetue a minha oclusão no sentido horizontal, ou seja, a posição da mandíbula fisiológica no sentido horizontal que o paciente está usando na boca. Então, com esses protocolos de utilizar antes um protótipo 1 para 1, é que nós começamos a ter um outro tipo de resultado na nossa clínica. Então, vejam, o paciente ele chega, aqui nós temos uma prótese superior, que parece que está de ponta cabeça, não. Essa de baixo é inferior, essa de cima é uma superior, e a gente observa uma câmera de vácuo enorme, né? Ou seja, foi feita uma câmara de vácuo. Por quê? Porque o colega não tinha conhecimento do que fazer essa prótese para parar na boca. Então, não tem uma borda funcional moldada, né? Aí você tem aqui fratura, não tem reforço metálico essa prótese. E o paciente chega nessa condição. Vejam, vocês acreditam que vocês vão colocar planos de orientação aí e fazer um registro de mordida e você vai pegar a mordida correta do paciente?
se ele está com uma mordida excêntrica protruída, né, com a atividade muscular toda alterada. Então, esse tipo de abordagem nós não fazemos. Nós nunca começamos a fazer uma prótese nova para esse paciente se ele está doente, tanto mental hipertrofiado, hipotonia aqui do orbicular dos lábios, atividade adaptativa do pterygoideu lateral, atividade menor de masseter, pterygoideu medial, ou seja, todo o sistema estomatognático não está funcionando bem.